Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Fala, meu povo, tudo bem? Estamos chegando com mais um debate carioca. E no programa de hoje, nós vamos analisar a 11ª e última rodada da Taça Guanabara, porque nós já tivemos título, tivemos taça, as semifinais estão definidas, assim como a Taça Rio. Então, para passar a limpo tudo que aconteceu nesse final de semana de futebol carioca muito agitado, aquele timaço de respeito aqui na tela. Eu começo com ele, que estava muito ansioso para participar do nosso debate carioca, André Cavalcante. Seja bem-vindo. Seu destaque inicial, companheiro. Tudo bem, Lívia? Saudações para você, para todo mundo ligado no debate carioca. Meu destaque inicial vai para o Botafogo. Trabalhei nesse jogo, Botafogo sem pretensões na Taça Guanabara, mas querendo se reconstruir. Goleou o Macaé por 4-0 e serviu esse jogo para tirar a zica, né? Matheus Nascimento finalmente conseguiu fazer o primeiro gol dele como profissional. O Souza também fez o primeiro entre os profissionais. O Rickson. Foi um jogo para lavar a alma, até o Pedro Castro fez mais um gol, voltou de lesão e fez um gol de fora da área, um bonito gol do Pedro Castro. Esse não desencantou não, pelo contrário, já tinha feito um outro gol contra o Motoclube também de fora da área em cobrança de falta. Então vamos ver se agora o Botafogo engrena, vai ter pela frente aí a Taça Rio antes do início da Série B, que é o grande objetivo do Fogão nessa temporada 2021, Lívia. Bom, André, vamos falar muito sobre esse Botafogo. Você pontuou bem, foi para lavar a alma, né? Precisava de um resultado elástico, um jogo para passar mais confiança para o próprio elenco antes de pensar na torcida do Botafogo. Álvaro Loureiro, seja bem-vindo ao nosso debate carioca, o seu destaque inicial. Oi, Lívia, muito obrigado. É um prazer mais uma vez participar do debate com você, com o Rolim, com o André. O meu destaque vai para o jovem Gabriel Teixeira, mais uma boa surpresa do Fluminense, mais um jovem formado em Xerém, que vai ajudando muito o clube nesse campeonato estadual, né? Contra o Madureira, nessa última rodada da fase de classificação, o Fluminense vinha tendo dificuldades. No segundo tempo, com a entrada do Gabriel Teixeira, o jogo se abriu e o Fluminense construiu a goleada. Agora vai enfrentar aí uma semifinal difícil pela frente, viu, Lívia? Boa, Álvaro. Depois eu quero a opinião de vocês sobre Paulo Henrique Ganso. Merece mais espaço ou não merece nesse time do Roger Machado? Tem muito torcedor achando que ele está sendo garfado, que ele tem se dedicado mais nessa temporada, mas não é bem isso que o Roger disse, né? Precisa apresentar o futebol para ele se escalar. Daqui a pouquinho eu quero a opinião de vocês, porque antes, aquele destaque inicial de respeito. Felipe Rolim, companheiro, seja bem-vindo ao nosso debate carioca, tudo bem? Tudo bem, Lívia, tudo ótimo. Que bom estar aqui com vocês, Lívia, André, Álvaro, aqui embaixo, pessoal de casa. Lívia, eu vou falar rapidinho dos quatro, vou falar bem, porque durante o programa a gente acaba descendo o porrete. Sim. Flamengo foi o campeão, deu folga para quem precisava dar e criou uma hierarquia na reserva. O Muniz passou à frente do PP saiu do elenco, o Hugo Moura mostrou que pode ser observado, o Michael, debaixo de uma saraivada de críticas, mostrou que tem personalidade, tem casco forte, não dá para ser titular, mas o Rogério sabe que tem um cara ali que não vai fugir de jogo, pode errar, mas não vai fugir. Então, o Flamengo consegue o título e consegue também dar uma cara no elenco. O Fluminense, mesmo com troca de técnico, tendo que testar o pessoal dos aspirantes, tendo que dar rodagem para a molecada, que não é nem do Sub-20, é do Sub-17, Gabriel Teixeira, João Neto, Kaique, John Kennedy, e também colocando os novos contratados para a Libertadores, conseguiu as mesmas 7 vitórias que o Flamengo. Está de parabéns também o Fluminense. O Vasco, mesmo não fazendo aquele carioca que dava para fazer, o Vasco sai dessa primeira fase com o segundo melhor ataque da competição. Cano funcionando, o Peck funcionando e até o Thiago Reis funcionando e fazendo hat-trick. Então, o ataque do Vasco tá legal, tem que dar um jeito ali do meio para trás, principalmente a famosa bola aérea, que é quase um pênalti. E o Botafogo? O Botafogo só tomou 9 gols, Lívia, em 11 rodadas. Tem muita coisa para mostrar, tem muita coisa para melhorar. As críticas ao Chamusca, elas têm que acontecer. O time não tem um bom ataque, embora tenha metido 4-0 nesse resto
do Macaé, que o Macaé dispensou um monte de gente antes do jogo contra o Botafogo, mas o Botafogo mostrou um goleiro que não falhou, o Douglas Borges, mesmo tendo aí Gatito, Cavalieri, um bom goleiro, uma dupla de zaga confiável e 2 laterais altos e bons na defesa. Os últimos 4 ali do Botafogo já não dão tanta dor de cabeça. Boa, destaque completo. Esse é o Pacotando Rolinho aqui na abertura do nosso debate carioca, trazendo boas notícias, principalmente aí esse último assunto, Botafogo, que precisa se reestruturar o quanto antes, porque a situação está complicada, mas há esperanças. Vamos fazer o seguinte, então? Resultados na tela. Vamos conferir essa rodada aí, como que nós finalizamos, porque nós tivemos 23 gols nessa 11ª rodada do Campeonato Carioca. O Vasco venceu muito bem, obrigado, ao Resende por 3-1. Portuguesa mandou 4-2 para cima do Boa Vista. Flamengo 2, Volta Redonda 1. Acertei, hein? Acertou, ô Rolinho? Eu tenho que conferir isso aqui, viu? Eu preciso do VAR para ter certeza, mas eu vou acreditar na sua palavra. Flamengo 2, Volta Redonda 1, Fluminense 4-1 em cima do Madureira, Bangu 0, Nova Iguaçu 1 e Botafogo 4, Macaé 0, teve goleada do Botafogo. Então, classificação na tela, a Taça Guanabara ficou neste esquema aqui, com mudança na liderança, a parte de baixo da tabela nem tivemos tantas mudanças assim. Vamos conferir, então, como é que termina essa primeira fase do Campeonato Carioca com a classificação na tela. Flamengo venceu e avançou, subiu a ponta da tabela com 23 pontos, conquistou a Taça Guanabara. Já já nós vamos conferir imagens da grande festa do Flamengo e um homenageado na hora de levantar a taça. Fluminense ficou em segundo com 22 pontos, demorou para chegar no G4, mas conseguiu ser vice. Portuguesa caiu para terceiro com 21 e o Volta Redonda, que veio mantendo a liderança por um bom tempo, fecha o G4 também com 21 pontos, ficou em quarto por conta do saldo de gols. Vasco é o sexto, Vasco é o quinto, Nova Iguaçu é o sexto com 15 pontos também tem Botafogo e Madureira. Resende é o nono na classificação com 11 pontos também tem o Boa Vista. Bangu 6 pontinhos é o 11º e o Macaé não conseguiu sair da lanterninha, só 1 ponto, gente. Situação muito triste do Macaé, nós vimos aí protesto antes da bola rolar, os jogadores não estavam recebendo, entre tantos outros problemas que o Macaé teve. A grande decepção, né, Rolim? Infelizmente, o Macaé não ter conseguido ao menos pontuar, que não saísse da lanterna, mas que conseguisse pontuar. Estava com cara ali, é difícil a gente analisar o campeonato pelas primeira, segunda, terceira rodada, mas o Macaé não tinha ali a menor cara de que ia apresentar um futebol que desse para competir na primeira divisão do Rio, e aí na 4ª rodada já troca de técnico, e aí chega no final da Taça Guanabara com 4 técnicos, Lívia. O Macaé teve mais técnico do que ponto, aí não dá. Aí fica realmente difícil de tentar fazer um campeonato de uma forma mais decente. Bom, nós vamos analisar todos esses jogos que nós passamos a limpo, mas antes vamos projetar, vamos colocar na tela como que ficou definido as semifinais do Campeonato Carioca. E é o seguinte: Volta Redonda e Flamengo voltam a se enfrentar. O jogo de ida acontece no dia 1º/5, também conhecido como sábado, a partir das 9h05 da noite no Raulino de Oliveira. Jogo de ida, dia 1º/5. Jogo de volta no Maracanã, dia 8/5, também no sábado, 9h05 da noite. Portuguesa e Fluminense, jogo de ida, dia 2/5, no domingo, 4 da tarde, no Luso Brasileiro. Jogo da volta também no domingo, 9/5, às 14 horas, no Maracanã. Assim, ficamos com as semifinais do Campeonato Carioca. Temos também Taça Rio aqui na tela, já definido? Então, vamos então com a Taça Rio. Madureira e Vasco da Gama se enfrentam no dia 1/5, mais conhecido como sábado, 3h15 da tarde, em Conselheiro Galvão. Jogo de volta, 8/5, às 4 horas da tarde, em São Januário. 2 finais de semana seguidos, tá, gente? Os 2 próximos sábados. Botafogo e Nova Iguaçu, jogo de ida no dia 5, às 18 horas, no Newton Santos. E o jogo de volta, dia 9, às 18 horas, local a definir, Botafogo e Nova Iguaçu. Esses são os confrontos
da Taça Rio. Vamos falar então de Flamengo? Flamengo que venceu o Volta Redonda, comemorou, festejou, teve gols de personagens que gera muita polêmica. Vamos colocar na tela então. Flamengo 2, Volta Redonda 1, Michael e Vitinho foram os autores dos gols do Flamengo e o Bruno Barra marcou para o Volta Redonda. Álvaro Loureiro teve gol do Michael. É isso, Lívia. Teve gol do Michael, teve gol do Vitinho também, dois jogadores que costumam ser bastante cobrados pela torcida do Flamengo e talvez sejam os maiores vencedores desse começo, né, de Campeonato Carioca, dessa Taça Guanabara, porque são dois jogadores contestados e que tiveram oportunidades nesse começo de temporada 2021. O Flamengo poupou vários jogadores, entrou com um time misto, né, deixou armas importantes no banco de reservas, como Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, o próprio Felipe Luiz, também outra referência do elenco, começou o jogo no banco de reservas, isso porque o Flamengo se divide entre o Campeonato Carioca e a Libertadores da América, mas ainda assim o Flamengo tomou conta das ações desde o começo do jogo, né? O Flamengo dominou o jogo, o Volta Redonda apostava nos contra-ataques, mas acabou não levando tanto perigo ao gol do Flamengo ao longo de toda a partida. O Flamengo insistiu ali em troca de passes pelo meio, teve um pouquinho de dificuldade para criar chances claras de gol na primeira etapa, tanto que o primeiro gol demorou a sair, saiu na reta final do primeiro tempo. O Flamengo sofre o gol na sequência, né, numa falha ali na bola parada, o que dá vida para o Volta Redonda, e na segunda etapa o Vitinho, na sua principal característica, acerta esse chute da entrada da área e acaba dando o título ao Flamengo. É claro que todo mundo já imaginava um Flamengo favorito para esse confronto, mas o jogo seguiu vivo até o final, e o que abre margem, né, para a gente imaginar dois grandes jogos aí nos próximos finais de semana, nessa semifinal. O Volta Redonda tem sim chance de desbancar o Flamengo, que, claro, continua como favorito. Lívia. Bom, a gente segue acompanhando aí os melhores momentos de Flamengo 2, Volta Redonda 1, Flamengo campeão da Taça Guanabara. Rolim, nós tivemos em campo Pedro e Gabigol. Muita gente pede essa dupla no ataque, porém a dupla não jogou com o time titular, né? Como o Álvaro pontuou aí pra gente, nós tivemos um mistão. Eu gostaria que você falasse sobre a atuação de Pedro e Gabigol e do outro lado do Aleph Manga, que é o homem-gol do Volta Redonda, mas não estava na última bola. Ele estava ali na penúltima, ele sempre lançando a bola para a área, procurando alguém. Eu acho que complicou um pouquinho, tanto que ele não balançou as redes nesse jogo. O Aleph Manga pegou um Flamengo, Lívia, que como joga com o time todo na frente, a zaga está no meio de campo. É onde o Aleph Manga recebe essa bola para correr. Ele recebeu algumas bolas, mas a marcação estava em cima, porque o Flamengo tem um perde-pressiona, que não é aquele dos tempos do Jorge Jesus, mas ainda é um perde-pressiona que tira um pouco a velocidade da transição adversária. E o Volta Redonda voltou a ter o João Carlos, né? Você lembra, na última rodada, contra o Bangu, o João Carlos não jogou. Jogou Marcos Bebê de centroavante, deu uma mexida boa no time. Quando o Flamengo, João Carlos voltou, o Aleph Manga voltou a ser também um garçom, né? Ele, o Naninho, tentando fazer com que o João Carlos chegasse nessa última bola. Sobre Pedro e Gabigol, eu já comentei aqui algumas vezes, né? O Flamengo não tem um meia central. O Flamengo joga com meias abertos, Vitinho e Michael. Nesse jogo, mais o Vitinho, né? Porque o Mateuzinho subia para fazer a amplitude, subia para fazer a beirada pela direita, e o Vitinho centralizava. Então, Pedro e Gabigol, eles têm que saber a hora de sustentar a última linha do Volta Redonda para a defesa não subir e também de descolar para participar do jogo. Eu gostei muito do jogo tático do Pedro. Pedro sabia a hora de vir ao meio de campo, enquanto o Gabigol estava segurando a linha, e fazer pivô. E sabia a hora também de fixar os zagueiros. O gol do Michael sai, do Michael, porque quando a bola bate no pé do zagueiro, quem foi o zagueiro que deu a assistência? Agora esqueci, foi o Gustavo Henrique ou o Léo Pereira? Gustavo Henrique. Foi o Gustavo Henrique. A hora que a bola bate no pé do Gustavo Henrique, o Gabigol e o Pedro estão ali segurando os zagueiros. E o lateral está de olho, então sobra um espaço para o Michael. O Gabigol, eu achei ele meio irritadiço no primeiro tempo, querendo muito a bola, reclamando de maneira ostensiva, mas quando ele tinha espaço e não tinha pressão, ele finalizava. E aí ele arrumava problema para o Andrei, porque o chute do Gabigol é um chute sempre muito forte. Tá aí o chute do Gabigol. O Andrei teve que trabalhar
bastante nesse jogo contra o Flamengo. E não teve gol do Gabigol, não teve gol do Aleph Manga, mas tivemos ainda 3 gols nessa partida. E acredite se quiser, nós tivemos também confusão em um jogo que estava aparentemente tranquilo, a arbitragem conseguindo administrar. Nós tivemos confusão justamente depois de um gol do Flamengo. Vamos colocar na tela, então, essa polêmica, porque o René saiu na bronca. Nós tivemos ali embaixo, na imagem, o Aleph Manga e Gabigol muito próximos, aquela testada, aquela cena de amor, André Cavalcante. Uma confusão bem... Não existe confusão necessária, né? Mas é uma confusão bem desnecessária no jogo que estava administrável, né? Trocaram algumas gentilezas, né? Vocês estão vendo aí, é o Aleph Manga mesmo com o Gabigol, as duas estrelas dos dois times, né? A estrela maior de um Flamengo recheado de estrelas e a estrela que se destaca no Volta Redonda, talvez o único destaque do Volta Redonda nesse campeonato, apesar do time coletivamente jogar muito bem. Esse confronto promete esquentar nos próximos jogos, nas 2 semifinais, né, Lívia? Porque o que ficou nesse jogo não sabemos se vai ser levado para as semifinais, porque essas equipes ainda vão se enfrentar 2 vezes na sequência. E para o Flamengo, eu estava vendo aqui a lista, ouvindo o comentário de vocês, os comentários de vocês, o Flamengo entrou com Diego Alves de titular, mas o Gerson, o William Arão, que vinha sendo zagueiro, dessa vez jogou como volante, e o Gabigol lá na frente. Só 4 jogadores titulares. E já foi o suficiente para jogar e vencer e convencer diante da boa equipe do Volta Redonda. Então vejo que o Voltaço terá dificuldades, já prevejo isso nas semifinais, mas jogo quente de novo. E o que ficou aí, o que eles falaram ali, certamente vai a campo nas semifinais do Campeonato Carioca também. E aí, esse clima quente, André Cavalcante, foi bom a gente mostrar essa imagem, você citar sobre isso, porque nós vínhamos conversando aqui nos últimos debates carioca que o Aleph Manga deixou bem claro, né, Álvaro, que era muito fã do Bruno Henrique, que gostaria desse encontro, gostaria de ganhar a camisa do Bruno Henrique, só que aí a camisa veio, esse encontro veio depois desse clima pesado, né? Exatamente, essa confusão ela começa logo depois do gol de empate do Volta Redonda. Na comemoração ali, alguém falou alguma coisa que pegou mal entre os jogadores do Flamengo, e a discussão mais áspera verdadeiramente é entre o Aleph Manga e o René, mas acaba ficando aquele clima pesado entre os jogadores dos dois times. E o Aleph Manga, como você disse, ele ao longo da competição, ele disse que é fã do Bruno Henrique, que se considera um jogador parecido com o Bruno Henrique dentro de campo e tal, e ficou aquela coisa de, olha, vai trocar camisa. Ele tentou trocar camisa no ano passado, não conseguiu com o Bruno Henrique, e aí por conta dessa confusão, o clima no final do jogo não ficou muito amistoso. Eu até perguntei para o Aleph Manga se ele ainda queria trocar a camisa, ele disse que não queria falar sobre esse assunto, mas aí os ânimos foram acalmando, passaram-se alguns minutos, ele pensou bem ali, conversou com o Bruno Henrique ainda no gramado, ficou durante toda a premiação do time do Flamengo ali do lado para esperar o Bruno Henrique, e no fim das contas conseguiu a camisa do ídolo. Então acabou tudo bem, teve esse peso no clima por conta da confusão, mas no fim o Aleph Manga conseguiu trocar aquela ideia bacana com o Bruno Henrique e ganhar a camisa do ídolo também. Prepare-se, eles vão se enfrentar em mais 2 oportunidades. Vai ficar bom esses jogos das semifinais do Campeonato Carioca, vai ficar melhor, na verdade. Vamos fazer o seguinte, então, vamos abrir espaço para os personagens desse Flamengo, mais uma vez campeão da Taça Guanabara. Foi um jogo difícil, a gente teve controle do jogo, mas não conseguiu encaixar no primeiro tempo as nossas jogadas para finalizar o último passe, mas aí a gente ainda assim conseguiu fazer um gol e acabamos tomando empate na bola parada, mas no segundo tempo a gente teve mais controle, conseguiu chegar mais e inibir mais o adversário, e eu fui feliz, graças a Deus, de poder estar ali perto da área, o Matheusinho tocar a bola para mim e aproveitar a chance e finalizar no gol, e a gente sair vencedor e conquistar mais uma taça. A gente queria a Taça Guanabara, que era muito importante para o clube, mas agora é levantar a cabeça, ter uma semifinal no final de semana e focar aí para chegar na final do Carioca. Bom, eu acho que o Denis vem representar todos os funcionários, né, aqui desse clube, que se dedicam tanto para que tudo aconteça de uma forma positiva, e é muito bom homenageá-los durante a carreira, né, durante essa vivência que nós temos com eles. E, bom, é um grande prazer, o Denis, todos nós somos fã dele como pessoa, e é realmente um orgulho poder dividir esses momentos com ele. Primeiramente, enaltecer o grupo, né, com mais esse título. Um grupo fantástico, um grupo
preparado para ganhar títulos, né? Muito feliz de fazer parte. E a respeito do árbitro, é discussão de jogo. Todo mundo sabe, eles queriam ganhar, a gente também. E acontece esses episódios, mas nada além do que acontece em campo, ficou dentro de campo. Ele já conversou ali acho que foi com o Gabriel, falei com ele ali também. É um menino que está despontando aí, né, no futebol brasileiro. Falei com ele, continuar com essa cabeça boa. O futebol ele tem para jogar em qualquer time. Então, ter foco, não perder o foco. Ele contou um pouquinho da história dele, é bem parecida com a minha. E a gente sabe como é essa história, né? Então, muito feliz pelo sucesso dele. Mais feliz ainda por ter um jogador de futebol como o ídolo. Então, só desejar sorte para ele, onde é que ele estiver, e toda a família dele. Legal, esse é o clima. Tá aí o Bruno Henrique falando sobre o título do Flamengo e também sobre o Aleph Manga, que vem sendo um grande personagem nesse campeonato carioca. E o Diego Ribas ali pontuou o Denir, que levantou a taça, né, com o elenco do Flamengo. O Denir, que tem 72 anos, é um dos funcionários mais antigos na história do Flamengo, veio acompanhando a geração do Zico, do Júnior, esteve no Mundial de Clubes, no primeiro título da Libertadores, é um personagem muito importante na história do Flamengo, que tem um carinho por todos aqueles atletas que já passaram, por aqueles que ainda estão no clube, e o Denir chegou a ser afastado ano passado, né, por conta do surto da Covid-19, o clube cuidando, preservando a saúde do funcionário, ele esteve afastado, mas voltou e espera jogador por jogador, sempre na porta do vestiário do Flamengo, cumprimenta um por um. Foi muito legal essa atitude do goleiro, do Diego Alves ali, ao entregar a taça para o Denir, que no início não entendeu muito o que estava acontecendo, não, mas depois, olha, estava sentadinho ali com o Gabigol, foi chamado e rapidamente. Esse está acostumado a levantar título, nem pensou muito. Espera aí que é mais um na minha conta, no meu currículo. Muito legal essa homenagem que os jogadores fizeram ao Denir. 72 anos de muita vida, muita história, que ele possa comemorar muito ainda com o Flamengo. Vamos ouvir, então, Rogério Ceni, técnico campeão da Taça Guanabara. Eu também fico feliz com... Né, a gente não conhece tanto, né, o campeonato carioca, assim, mas eu acho que tem um significado especial a Taça Guanabara, né? O clube que mais conquistou 23 vezes, se eu não me engano. Exato. Hoje. Eu acho que é um título importante de se comemorar na noite de hoje. Amanhã a gente já volta a trabalhar. Com relação ao Arão, eu acho que ele é um jogador versátil, um jogador que tem talento para fazer tanto a função de primeiro volante quanto a função de zagueiro. Não temos pressa para definir isso, ainda vamos recuperar os jogadores, ele amanhã fica em recuperação, e em qualquer das posições que ele jogar, eu tenho certeza que ele atende às necessidades do Flamengo. Ainda teve a falta de um apoio no jogador no escanteio, na cobrança do primeiro escanteio, que originou o segundo, teve uma falta claríssima que ele não deu. Mesmo assim, nós preparamos bem ontem, trabalhamos só escanteio defensivo ontem, infelizmente, mesmo em cima do que a gente trabalhou, nós sofremos o gol. Faz parte, temos que continuar repetindo, trabalhando outras vezes. Só a repetição vai fazer com que a gente melhore. Com relação a transições, a gente sofreu pouco. O Aleph foi o jogador que mais puxou contra-ataques. O René anulou bem ele. Aliás, o René fez um bom jogo, né? Hoje, principalmente no setor de marcação. Criou algumas jogadas pelo meio, mas ele anulou o jogador mais rápido, né, da equipe do Volta Redonda. E eu acho que o time foi bem. Acho que as dificuldades, nós tivemos controle do jogo e acabamos desperdiçando algumas chances boas que poderiam ter dado tranquilidade mais cedo do que ficar até uma última bola parada, alguma coisa assim, sofrendo. Mas poucas transições, o Diego não foi quase acionado durante o jogo. Tivemos sempre próximo do gol adversário. O Michael também fez um bom jogo, o Michael premiado com gol. Aberto pelo lado esquerdo, recebeu muita bola, foi 1 contra 1, usou muito isso. Acho que o time foi bem para quem jogou com 4 dos titulares, 5 com o Diego, né, contando com o Diego, que costumeiramente joga. O time rendeu bem. Legal, tá aí o Rogério Ceni analisando o desempenho do Flamengo, campeão da Taça Guanabara, tem pela frente o Volta Redonda na semifinal. Vamos falar do Fluminense, que venceu, que goleou. O técnico Roger Machado poupou titulares, fez um jogo diferente, né? Fez alguns testes no Fluminense e acho que ele ganha boas opções para a próxima sequência aí de jogos pesados, né? Estamos acompanhando os gols. O Fluminense venceu o Madureira por 4-1, com gols do Ganso,
Bobadilha, Abel Hernandes e Gabriel Teixeira, que toda vez que entra faz uma boa partida. Já o Madureira teve o gol marcado pelo Luiz Paulo, Rolim. O Luiz Paulo foi não digo uma grata surpresa, né? Mas fez um bom campeonato pelo Bangu, já um jogador com estrada, estava indo bem no Ituano, que fez uma boa Série C, e mostrou aí no Bangu que, acho que sem ele, aí se tivesse no Bangu, no Madureira, se tivesse um garoto aí na frente, talvez o Madureira não tivesse chegado aí na Taça Rio, porque o Luiz Paulo deu muito ponto para o Madureira, resolveu muito jogo no finalzinho. O Fluminense entrou mudado, sim, né? Entrou com o Wellington e o Hudson à frente da zaga, aí tinha uma linha de 3 com o Luca na direita, o Bobadilha voltando um pouco mais para o meio do campo na faixa central, e o Casares na esquerda, né? O Abel Hernandes na frente. Foi assim que o Roger montou esse time para jogar contra o Madureira. Primeiro tempo difícil, o time saiu jogando atrás, aí o Madureira fica ainda mais reativo, não é aquele Madureira tão complicado quanto dentro de Conselheiro Galvão, porque lá o campo é muito menor, é complicado jogar atrás do placar em Conselheiro Galvão. Mas o Fluminense, no segundo tempo, contou com as boas mexidas do Roger. O Ganso entrou bem. E um jogo com sol a pino, Lívia, você ter bons garotos, sabe, para entrar no segundo tempo, manter o nível, jogadores que têm um contra um para partir para cima do zagueiro que já está desidratado, pesado, né? O Gabriel Teixeira entrou bem, fez gol o Gabriel Teixeira, né? Já estava também no Mazico, ó. Foi bom. Essa rodada teve gol de Gabriel Teixeira, Matheus Nascimento, Souza, o pessoal aproveitou para botar a bola para dentro. Mas eu acho que, dentre outras coisas, o jogo serviu para o Fluminense dar ritmo para o Abel e para o Bobadilha, que são jogadores que devem ser utilizados na Libertadores. O Ganso eu já não sei se vai ser utilizado. Pois é, e lá no início do programa eu havia questionado sobre isso, eu quero a opinião de vocês. Começo com você, André Cavalcante, porque na Libertadores o Ganso não esteve nem no banco diante do River Plate, né? A gente sabe que o Roger está testando, está mexendo, tem a importância, é claro, o Campeonato Carioca, mas ele quer tentar em todas as frentes. Como que você tem acompanhado, visto o desempenho do Paulo Henrique Ganso no Campeonato Carioca? Ele, de fato, está se dedicando mais? Eu vi que alguns torcedores defenderam o Ganso, não entenderam a ausência dele na Libertadores e analisam que no Campeonato Carioca, quando tem oportunidade, ele está se entregando mais, está rendendo mais do que alguns jogos na temporada passada, André. Lívia, olha, eu acho que realmente não tem como o Paulo Henrique Ganso, pelo menos, não figurar ali no banco de reservas. Isso, acredito que ele tem futebol para isso, pode servir de opção num jogo que o Fluminense precisar de alguém mais pensador, que organize mais as jogadas, ou num dia que o Nenê não tiver condições. O Nenê também é um cara que já tem uma idade mais avançada para o futebol e pode não dar conta de ter uma sequência muito grande. Agora, entre os titulares, eu acredito que é difícil mesmo a coisa para o Ganso, até por conta da chegada recente do Casares. Tem também o jeito que a equipe joga, o jeito que o Roger Machado tem montado a equipe ali, com o Martinelli, com o Iago Felipe, com o Nenê sendo o principal articulador, o Nenê em boa fase, tem a coisa da bola parada também, que o Nenê vai muito bem. E aí ele tem o Roger Machado tem utilizado os dois jogadores rápidos pelos lados, né? O Kaique também, o Luiz Henrique, e aí o Fred mais estático. E aí, se a gente pensar em Nenê e Fred com mais o Ganso, não daria para ele. Então, teria que se figurar como uma opção no banco de reservas, e ele ganhou mais essa concorrência recente do Casares. Acredito que o Roger tem que formatar esse banco para que o Paulo Henrique Ganso sempre esteja por lá, sempre sirva de opção no decorrer dos jogos do Fluminense. Agora, entre os titulares, eu acho que é difícil demais achar um lugar para o Ganso ali, porque você vai tirar quem exatamente? O time que está encorpando, encaixando no momento certo. Não sendo ali no lugar do Nenê, e aí tendo a concorrência do Casares, fica difícil para o Ganso. Eu acho que ele vai ser utilizado ocasionalmente, durante alguns minutos, dependendo de como os jogos se desenrolarem para o tricolor das Laranjeiras. Pois é, e quando o técnico do Fluminense foi questionado, porque ele foi questionado, ele teve que responder sobre essa ausência do Ganso, né? Aonde o Ganso vai se encaixar nesse time, ô Álvaro, ele foi muito claro, o Roger falou que o jogador se escala com o futebol que ele apresenta. Então, deixando bem claro, o Ganso, na semana da Libertadores, vinha de uma lesão, treinou a semana inteira sem nenhuma restrição, mas não esteve no banco, aparece agora no futebol carioca. Tem futebol, o futebol dele, ao menos se coloca no banco, ou tá tão difícil assim de conseguir um espaço com o Roger Machado?
Olha, Lívia, acho que a questão do Ganso, todo mundo aqui concorda que não é técnica. Tecnicamente, com a bola no pé, ele talvez seja um dos jogadores mais capazes do futebol brasileiro, não estou dizendo nem do futebol carioca. A questão é física, de intensidade. Será que o Ganso hoje, num jogo tão intenso que a gente tem no futebol atual, e até na Libertadores da América tem essa característica, não seria prejudicial para o Fluminense? Não comprometeria o esquema tático do Roger? Eu acho que essa é a discussão. Eu acho que ele ficar fora de uma lista para um jogo da Libertadores pode ser até uma estratégia do Roger para motivar o Ganso, né? Como assim, eu com o futebol que eu tenho vou ficar de fora do jogo, não vou estar nem entre os relacionados? Talvez para tentar cutucar o jogador, acordar o jogador para que ele possa render mais. Se foi isso, pode ter dado resultado, porque o Ganso entrou, participou da jogada, fez gol, mas eu estou com o André Cavalcante. Eu acho que é muito difícil imaginar o Ganso hoje como titular, talvez como opção para uma circunstância de jogo em que o Fluminense tenha que administrar um resultado, tenha que colocar o pé em cima da bola, sabe, cadenciar o jogo. Talvez o Ganso seja uma boa opção, mas como titular, nesse momento, acho muito complicado também. Boa. Rolinho, se você quiser falar sobre o Ganso rapidinho, fica à vontade, mas eu gostaria que você falasse também sobre esse Madureira. Quanto pode complicar a vida do Vasco na Taça Rio? Que jogo você espera de Madureira e Vasco? Bom, vamos lá. O Madureira e Vasco foi 2-2 do turno, né? Um jogo que, para variar, o Vasco saiu na frente, depois não sustentou, o Madureira foi lá e empatou. Isso aconteceu com o Nova Iguaçu também, né? O Vasco teve esse primeiro turno, essa Taça Guanabara, de jogos bem irregulares. O Madureira é um time que tem um centroavante de força, um centroavante que arrasta zagueiro. O Madureira tem o Bruno Santos e o Silas, que são dois corredores pelos lados do ataque, né? E aí vai dar trabalho para o Zeca, ou para o Caio Tenório, ou para o Léo, que são jogadores que o Vasco está usando bastante para atacar. Esses jogadores vão ter que ficar de olho na descida rápida do Madureira. Mas o meio de campo, eu acho que hoje o meio de campo do Vasco, com o Galarza, com o Andrei, com o Léo Jabá ajudando, com o Morato ajudando, e aí a gente tem que ver quem que joga por dentro ali, se vai ser o Marquinhos Gabriel, se vai ser o Laranjeira, se vai ser o Carlinhos ali atrás do Cano. Mas acho que o meio de campo o Vasco ganha do Madureira. Sobre o Ganso, eu acho que ele não tem condição de ir para o banco. Eu acho que ele está na nossa memória saudosa, muito bonito demais o toque dele, tem uma plástica, tem uma mecânica. O Ganso estoura em 2009, 2010, com o Neymar, aquele furor para o Dunga, leva os meninos para a Copa, leva os dois para a Copa, os dois não foram para a Copa. O Neymar deslanchou e o Ganso não. E o problema do Ganso não é técnico, isso aí vamos botar o placar aqui, que não é técnico o problema do Ganso. O Ganso teve algumas lesões que tiraram dele a pouca mobilidade que ele tinha, que ele nunca foi um jogador de ser muito dinâmico. O Muricy, quando treinava o Ganso, falava: o 10 tem que pisar na área. O Ganso não tem que dar só o passe, ele tem que dar o passe e continuar na jogada. Ele já não fazia isso novo. Hoje, então, e ainda mais com esse Fluminense, que desde o Odair é um time mais de marcação e puxar rápido o contra-ataque, o Roger até dá uma cadência, mas o Roger gosta muito de triangulação pelo lado e o Ganso joga por dentro. Eu não sei. Que bom que o Ganso está entrando bem, que bom que o Ganso pode jogar aqui 15 minutos, 20 minutos. Torço pela carreira do Ganso, como torço pela carreira de qualquer jogador, porque a carreira deles é curta, tem uma história dentro aí da vida de cada um, da família de cada um, mas hoje eu não vejo o Ganso no banco, na Libertadores. Bom, tá aí. Camisa 10 com Fluminense na nossa tela. Vamos ouvir então os personagens de Fluminense e Madureira aqui no Debate Carioca. A importância primeiro era vencer a partida, né? Em consequência disso, a gente ganha a nossa vantagem para a semifinal. Entrei em poucos minutos, mas pude ajudar a equipe e a gente foi feliz com uma grande vitória. Acho que estávamos fazendo uma boa partida, né? Mas em grandes jogos a gente tem que se manter concentrado 100% o tempo todo. Acho que faltou um pouco de concentração e isso definiu diretamente na partida. Sí, creo que sí, que fue perfecta, primero por la victoria, era importante ganar, demostrar que estamos a nivel también para poder ser titulares y convertir un gol para un atacante siempre es importante. Abel, curiosidade aqui, você tem a tatuagem do Ronaldo Fenômeno aqui na perna, é o seu grande ídolo, Abel? Sí, un ídolo desde niño, creo que para mí el mejor delantero de
de la historia y bueno, lo tengo tatuado porque para mí es un referente. Escolheu muito bem o seu ídolo, viu? Uma ótima referência para ele, bem demais. O Ronaldo não é fenômeno à toa. Bom, nós ouvimos ali o Ganso, lembrando que Fla-Flu, Flamengo e Fluminense jogam com vantagem nas semifinais, né? 2 empates ou 2 resultados iguais, porque foram o primeiro e segundo colocados. Roger Machado pedindo espaço aqui no Debate Carioca. Então, primeiro a gente tem que contextualizar o jogo da forma como os adversários se comportam quando vêm jogar, sobretudo dentro da nossa casa como visitante, né? Procuram, como foi o caso de hoje, jogar em bloco baixo, restringindo o espaço, negando o espaço para que a gente jogasse, né? Nem permitindo só que a gente ficasse com o controle de jogo nos pés dos volantes e dos zagueiros para poder pressionar de frente. Aí entra uma leitura do que está acontecendo dentro de campo e as intervenções à beira do campo para que a gente buscasse solucionar esses problemas. Mas um adversário que construiu seu gol numa jogada de bola parada e um jogo que estava muito equilibrado, né, com pouca chance para ambos os lados. Mas não há uma explicação definitiva, né, pelo fato de você não construir os seus jogos desde o primeiro minuto. Ela está muito ligada ao que o adversário lhe impõe de dificuldade e as soluções que a gente encontra. Legal, tem o técnico Roger Machado falando sobre o confronto diante do Madureira. A Portuguesa também está classificada e fechou a Taça Guanabara com uma goleada diante do Boa Vista, 4-2 resultado final. Vamos com gols, não percam as contas. Temos 6 gols a partir de agora na Portuguesa. Romarinho, Julian, Chayenne e Emerson Carioca balançaram as redes. Matheus Henrique e Lutosa pelo Boa Vista. Álvaro Loureiro. Pois é, mais uma ótima apresentação da Portuguesa, né, Lívia? A gente coloca aí entre os semifinalistas Flamengo e Fluminense, né? Fizeram o dever de casa, digamos assim, se colocaram ali na frente. Botafogo e Vasco não. E Volta Redonda e a Portuguesa que começaram, né, o campeonato já num ritmo muito forte e conseguiram se colocar aí entre os semifinalistas. A Portuguesa, mais uma ótima apresentação, não teve dificuldade para bater o Boa Vista. O Boa Vista fez 2 gols, mas em nenhum momento da partida a Portuguesa viu esse resultado ser ameaçado pelo time do Boa Vista. Chega e chega forte, pode surpreender o Fluminense. Inclusive, no resultado, no jogo da fase de classificação, a gente teve goleada da Portuguesa sobre o Fluminense. É claro que era um outro Fluminense, né, ainda com um time muito alternativo, mas a gente vai ter novamente esse confronto na semifinal, Lívia. Pois é, sua expectativa, André Cavalcante, para esse encontro de Portuguesa e Fluminense. Dá para apostar? Jogo duro para o Fluminense, viu? Mas é claro que o Fluminense, como eu disse, se incorporou justamente quando precisa mais, né, na reta final do campeonato. Então o Fluminense, lógico que vai ser o favorito, mas parada dura, a Portuguesa está bem treinada, tem valores importantes, tem o Chay organizando ali as jogadas, que é um cara que está fazendo um ótimo campeonato. Tem também o Mauro Silva, um cara que chuta bem de fora da área. O trabalho do Felipe Surian é um bom trabalho, técnico jovem, de 39 anos. Terá dificuldade o Fluminense. Agora, Lívia, confesso que fiquei impactado com o comentário do Rolim sobre o Ganso, que não pega nem banco. Eu trouxe aqui, não pegou nem banco na Libertadores, né? Eu separei aqui os jogadores que estavam no banco contra o River Plate, do meio para frente do Flu. Boa. Já que a gente está falando da Portuguesa, que será adversário do Fluminense, né? O Wellington, o Hudson, 2 volantes, Casares, o Caio, o Gabriel Teixeira e o Abel Hernandes. Esses caras todos foram para o banco de reservas e o Ganso não ficou. São esses os caras que concorrem com o Ganso por uma vaga ali. Se a gente fosse estar do meio para frente, mais no setor de criação, seria realmente Casares, o Caio, o Gabriel Teixeira, o Abel Hernandes. O Roger teria que abrir mão de um desses caras para colocar o Ganso no banco de reservas. No Campeonato Carioca ele vai ter a chance. No Campeonato Carioca não é possível que o Ganso não fique pelo menos entre os reservas, não seja uma opção. E esse jogo será sim difícil para o Fluminense, terá que ter uma boa preparação. O Fluminense que tem as duas frentes, né, assim como o Flamengo nesse momento, tanto Libertadores quanto Campeonato Carioca. O Roger vai ter que saber montar muito bem a equipe, preservar as principais peças e chegar com um time competitivo, tanto contra a Portuguesa, quanto nos compromissos da Libertadores. Se preservar muitos jogadores, se o Fluminense for desmembrado, não tem a força que tem o Flamengo para jogar com um time alternativo. E aí o Fluminense pode se enrolar
contra a Lusa da Ilha do Governador. Felipe Rolim, ponto forte dessa Portuguesa. E quanto te surpreendeu a avançar para as semifinais do Cariocão? Ponto forte dessa Portuguesa. Ótimo trabalho do Felipe Surian. Casou bem com o que cada jogador pode entregar para ele de melhor. O Romarinho tem a velocidade, o Julian, o confronto dentro da área, o Chay é quem dá o dinamismo, quem dá o ritmo do time, os seus volantes chegam bem, chutam de fora, e o time não tem a melhor defesa porque é defensivo, não tem a melhor defesa porque desce para o bloco baixo, como falou o Roger, muito pelo contrário. Portuguesa não jogou em bloco baixo contra nenhum dos grandes. Portuguesa propõe o jogo, avança os laterais, sobe o time em 3-2-5, bota só um volante dentro da defesa, espeta a lateral como ponta, jogadores de lado vão jogar perto do Julian, fazem uma concentração muito grande e tiram o jogo de perto do seu goleiro, que também fez um baita de um campeonato, o Neguete, que é muito também que dá para explicar o porquê de ter sido a melhor defesa do campeonato. Acho que vai ser um jogo complicado para o Fluminense, porque é um time bom e bem armado. Mas, em compensação, se o Roger quer espaço, se o Roger quer poder jogar sem restringir espaços, como ele falou, no campo ofensivo, se ele fizer uma transição rápida, ele vai conseguir, porque a Portuguesa não desce toda para perto da sua área, Lívia. Vamos ficar de olho, então. Tivemos dancinha ali. É mais um jogo bom nessa semifinal do Campeonato Carioca. Vai ter jogo bom também na Taça Rio. Nós já falamos do Madureira, que tem pela frente o Vasco. Vamos falar do Vasco, então. Vasco que venceu o Resende por 3-1. O torcedor do Vasco, claro, gostaria de estar classificado para a semifinal. Não está. Mas eu vejo que o torcedor do Vasco, Álvaro Loureiro, vem feliz com o trabalho do Marcelo Cabo. Eles enxergam uma evolução nesse Vasco, que ontem tivemos o Bruno Gomes fazendo gol e o Cano 2 vezes, Germán Cano, o estrangeiro com mais gols pelo Vasco no século XXI, Álvaro. Lívia, o Vasco dos times grandes talvez seja aquele time que mais mudou do início do campeonato para o momento em que estamos vivendo agora. Eu digo na questão do rendimento, porque o Vasco começou o campeonato muito mal. E aí foram chegando algumas peças, Léo Jabá, Morato, essas peças foram conseguindo um lugar na equipe e o Vasco evoluiu. O Vasco hoje tem uma cara. O Marcelo Cabo vai encontrando a equipe que o Vasco vai colocar em campo na Série B para tentar voltar à elite do futebol nacional. Esse jogo contra o Resende, os dois clubes começaram muito mal, muitos erros de passe por ali, inclusive o primeiro gol do Vasco sai num erro de passe da defesa do Resende ali, o Bruno Gomes intercepta e pega na veia, né? Aquele chute que o goleiro não tem nenhuma chance, não tem nem como reagir. Depois o Vasco sofre o empate e aí no segundo tempo o Vasco deslancha pelo lado direito do ataque, utilizando muito bem o Léo Jabá, e o Cano faz os seus 2 gols ali, parece replay, inclusive, né? Se você não colocar ali o tempo do gol, parece que é o mesmo gol, e como o Germán Cano se posiciona muito bem. Ele fica atrás da linha da bola, aguarda o momento exato do passe para entrar e fazer a conclusão da jogada. O Vasco, se tivesse engrenado um pouquinho antes, teria chegado na semifinal, mas como essa engrenada se deu um pouco tardia, o Vasco acaba ficando fora aí dos 4 semifinalistas. Lívia. Números do Germán Cano, o maior estrangeiro, artilheiro estrangeiro do Vasco da Gama no século XXI, são 29 gols com a camisa do Vasco, sendo 20 vezes com o pé direito, 6 vezes com o pé esquerdo, 2 gols de pênalti e 1 gol de cabeça, Felipe Rolim. Esses são os gols do artilheiro que, olha, é metade do ataque do Vasco, homem. Foi um quarto do meu destaque, né? Falar do ataque do Vasco no início do programa. Mas o Vasco, para funcionar, no intervalo, na parada técnica do primeiro tempo, o Marcelo Cabo perguntou para os seus jogadores se eles estavam, se era 31 de dezembro, se era casado contra solteiro, porque o time estava ali no toque do birimbau, né, naquela capoeira bem lenta, né? Tava levando o jogo ali bem no banho-maria e não podia, né? Porque o Vasco tinha que subir na tabela para não criar um embate direto contra o Botafogo, né? E tinha que jogar bem. Vasco e Botafogo tem que entender que estão fazendo teste, mas tem que jogar bem. Tem que mostrar que quer ganhar. E o Vasco tem uma base. O Cabo, ele observou os garotos do Siston nas primeiras rodadas e agora ele sabe quem que pode entrar, quem que não pode. O Galarza joga, o Caio Tenório de vez em quando ele usa, ele usou o Laranjeira,
Então, ele tem muito mais um time do que o Botafogo. E o Cano, conforme o Cano foi recobrando a sua boa forma e conforme o time foi ajudando o Cano, porque esse Vasco ainda ajuda pouco o Cano, as bolas começaram a entrar. E o Cano jogou sem o Peck, né, que é um cara que também está fazendo gol, está metendo muita bola para ele. Mas o Jabá, com a velocidade que ele tem, e o Morato, que é um jogador que sabe jogar em espaço curto, eles já estão ajudando muito o Cano, Lívia. Boa. Então vamos fazer o seguinte, Rolim, no toque do berimbau, que eu gostei dessa, vamos ouvir os personagens de Vasco e Resende aqui no Debate Carioca. A sensación es muy grande llegar aquí a Vasco primero, representar esta camisa que tiene muchísima historia y es un orgullo muy grande para mí poder jugar en Vasco, darle muchas alegrías a la gente y esperamos que entre todos juntos podamos dejar a Vasco en donde realmente se merece y hay que seguir así por este camino, por este proceso que es largo, pero seguramente va a ser mucho mejor para nosotros. Muito feliz de marcar a 10ª assistência no profissional, acho que o que vale é a vitória. Até cobrei ele ali, ele falou que ia fazer um Pix, já é a 2ª no ano para ele, né? Então isso é bom, isso eleva a competitividade, o grupo está bastante focado e eu tenho certeza que virão muitas ainda. Tá explicado, Rolim. Lembraram do Pix, da transferência, o time acordou, eles deixaram a feijoada de lado e aí foram para a partida vencer o Resende por 3-1. Marcelo Cabo, fala. Ali pelo lado direito, né, os gols foram muito parecidos e um deles, o Andrei, dá no Jabá e o Jabá faz assistência, o outro Jabá dá no Andrei e o Andrei faz assistência. Então, quer dizer, tem ali um motor, ali uma maneira de jogar que já começa a funcionar, já começa a virar um padrão, Lívia. Boa observação ali. Vamos dar espaço aqui também para o Marcelo Cabo no Debate Carioca? Né? E a gente tinha avisado na preleção, a gente tinha avisado aqui antes do time entrar em campo. Tivemos 2 tempos muito distintos, né? O primeiro tempo muito aquém e um segundo tempo muito bom. Mas tivemos um intervalo também muito bom, né? Ajustamos muitas coisas, mas a gente também tem que dar mérito ao Resende pelo bom primeiro tempo. Às vezes a gente fala que o Vasco não foi bem, mas a gente precisa dizer também que o adversário foi bem. E o Resende foi muito bem, nos surpreendeu no primeiro tempo, com uma marcação alta, bem encaixada, um time que estava propondo o jogo e nos trouxeram muita dificuldade no primeiro tempo, aonde devido a essa surpresa, né, do bom time que apresentou um bom padrão de jogo no primeiro tempo, o Resende, a gente só pôde consertar e ajeitar no intervalo, né? Mas eu reputo que a gente fez 2 tempos distintos, um primeiro tempo muito aquém e um segundo tempo muito bom, né? Onde a gente pôde internamente no vestiário ajustar o que precisava ajustar e os jogadores entenderam que precisava ter ajustado e o segundo tempo foi muito bom, fiquei muito satisfeito pelo segundo tempo do Vasco. Vamos falar, então, sobre o Glorioso, o Botafogo que venceu o Macaé por 4-0. E André Cavalcante acompanhou de perto essa partida. No início do programa, deu como destaque inicial o Glorioso. Então, André, vamos analisar aí os gols que saíram dos pés do Pedro Castro, do Rickson, do David Souza e do Matheus Nascimento. O que você achou desse Botafogo, André? Botafogo tirou um pouco da zica, né? Serviu para os garotos começarem a fazer seus gols entre os profissionais, mas o jogo virou, né? A gente estava falando agora há pouquinho do Vasco da Gama. O Vasco da Gama começou mal o Campeonato Carioca, o Botafogo começou bem, agora as coisas se inverteram. O Vasco bem, com o time mais encaixado, com as peças funcionando bem. O Botafogo parece que voltou lá atrás, parece que está agora começando a ensaiar um time, vai ter tempo, é claro, para estrear na Série B do Campeonato Brasileiro, só no dia 28 ou 29 de maio contra o Vila Nova fora de casa. Mas, assim, pegou o pior time do Campeonato Carioca, a pior campanha, né? Vale a gente destacar aqui, o Macaé só tem 1 ponto conquistado em 11 rodadas do Carioca, 10 derrotas e apenas 1 empate. E o primeiro tempo do Botafogo, ainda assim, foi muito ruim. Isso chamou muito a atenção. Se o Botafogo não viesse com outra postura para o segundo tempo, seria aquela chuva de críticas para cima do Marcelo Chamusca, ia ficar bem complicada a situação do técnico do Botafogo. Mas no segundo tempo as coisas melhoraram, o Botafogo pressionou um pouco mais, conseguiu encontrar suas jogadas ofensivas, e aí o resultado foi construído de forma até natural, 4-0. Vale também ponderar aqui que o Chamusca mexeu um pouquinho no time, e o Macaé chegou a agredir o gol do Douglas Borges em alguns momentos. O Macaé podia ter feito gol no Botafogo,
Então fica um grande ponto de interrogação ainda sobre o time da Estrela Solitária. Fatores importantes ontem, Pedro Castro voltou, fez gol, e ele que estava se recuperando de uma luxação no joelho esquerdo, um cara importante para fazer o meio de campo do Botafogo funcionar. O Souza entrou no lugar do Gilvan, que estava com problema muscular. O Souza foi bem defensivamente, fez o primeiro gol entre os profissionais. O Rickson está com contrato para acabar com o Botafogo, está tentando provar o seu valor, fez o gol dele também, o Rickson. E o Matheus Nascimento, que é um cara muito promissor, com passagens pelas seleções de categoria de base, né? Chegava ontem ao seu 20º jogo pelo Botafogo e não tinha feito gol entre os profissionais. Ontem desencantou, fez aquele gesto lá do faz o M, já tem até um gestual, uma maneira específica de comemorar o Matheus Nascimento. E a tendência agora que pelo menos saia aquele piano enorme das costas do Matheus, dos jogadores que marcaram o seu primeiro gol, e o Botafogo consiga encontrar um caminho aí na Taça Rio. Não é um caminho simples, vai pegar o Nova Iguaçu, que promete entregar algumas dificuldades ao Botafogo, pelo menos dificuldades bem maiores do que o time encontrou diante do fraco adversário, do fraco Macaé. Boa, lembrando então, Botafogo e Nova Iguaçu se enfrentam no dia 2, no jogo de ida, que acontece no Newton Santos, e o jogo de volta acontece no dia 9, local a definir. Felipe Rolim, você havia falado que Vasco e Botafogo estavam em testes, né? Quanto o Botafogo entendeu que é teste, mas é valendo? Porque o foco é a Série B, mas o calendário daqui a pouco aperta, começam as viagens e tudo aquilo que nós estamos acostumados a ouvir, né? Parece notícia velha, o time está cansado, o time não teve tempo para treinar. É teste, mas é valendo. Quanto você acha que eles já entenderam isso e como que você analisa o desempenho do Chamusca até o momento? Lívia, o Chamusca não deu uma cara para o time ainda. Não dá para saber qual é o time titular do Botafogo. E para um técnico que chegou agora, ele tem que ter uma base e tem que dar confiança. Não dá para o jogador jogar um jogo, entrar no meio do outro, jogar na esquerda num jogo, na direita no outro, no meio do outro, como ele está fazendo com o Felipe Ferreira. Nesse jogo, ele já modificou a posição do Ricardinho, botou o Ricardinho para fazer a saída de bola. Aí eu concordo que o Botafogo precisa de um volante que faça uma boa distribuição, o Rickson não faz, o Friso talvez é o que melhor faça ali, mas o Ricardinho faz muito melhor do que ele. E ele precisava do Pedro Castro mais à frente, até pelo chute, e até por ser um jogador com mais cor para bater com o zagueiro adversário, coisa que o Ricardinho não tem. Mas se é um trabalho de 4, 5 anos e você não sabe qual é o time titular, ok. Sinal que tem bom elenco, sinal que quem entra não muda, sabe? Se é o River do Galhardo, se é o City do Pepe, não tem importância em saber qual é o time titular. Mas do Botafogo tem. O Vasco já está com uma cara. O Botafogo não está com essa cara ainda. Pegou esse time do Macaé, que não tinha atacante. Lopeu já foi mandado embora, Jonathan Pimpão foi mandado embora, Rafael Castro foi mandado embora, o melhor jogador do meio de campo, Wagner Carioca, saiu, o Dante, que era o melhor zagueiro, saiu, não tem mais o Milton Rafael no gol, quem estava no gol era o Caio Viseu, que era na reserva do goleiro, que nunca jogou. A gente pegou a parada técnica do segundo tempo, e o Luciano Lamolha conversando com os jogadores. Eu vou botar não sei quem, não, bota o Maiquinho. Quer dizer, tinha ali um colegiado para saber quem entrava e quem saía do Macaé. Então, a gente registra a luta do Macaé, os jogadores novamente sentaram no minuto de silêncio para protestar, não é fácil. O Elton, zagueiro, falou muito bem depois do jogo, que aquilo ali não vai afetar a carreira de ninguém, porque os jogadores são bons, o que faltou realmente foi infraestrutura, foi um carinho melhor, as restrições no Norte Fluminense. Mas esse Botafogo, ele só conseguiu deslanchar no placar quando, depois de um primeiro tempo muito ruim, ele começa o segundo tempo fazendo gol. Aí parada técnica. Aí o Lamolha joga o Macaé para cima. O Macaé dá 2 estocadas no Botafogo. Aí sai o segundo gol. Aí acabou o Macaé. Aí o Macaé acabou. Aí o Botafogo fez 4, podia ter feito mais. E o André destacou um monte de gente aí. O Paulo Vitor deu as assistências para os 2 primeiros gols. E bolas que vêm ali da linha de fundo, e ao invés de ele botar a bola na área de qualquer maneira, ele levanta a cabeça e serve. Ele não dá um lançamento, ele dá um passe, uma assistência. Ele serve o Pedro Castro, depois ele serve também o jogador que fez o segundo gol. Esqueci o nome, o Rickson. O Rickson. Então, quer dizer, foi um Botafogo que deslanchou só no segundo tempo, e mesmo assim o placar só ficou elástico depois que o Macaé morreu.
Bom, vamos dar espaço então para o Chamusca, que não vem convencendo ainda no trabalho, está trocando pneu com o carro andando. Chamusca aqui na tela do Debate Carioca. Na verdade, todos os atletas que saíram, né, durante a competição, quando nós chegamos e iniciamos o trabalho, eram jogadores que tinham contrato com o Botafogo e não tinha nenhuma proposta oficial para esses jogadores. Então era natural que a gente utilizasse. Os jogadores estavam em contrato com o clube e não existia nenhum indicativo. O que existia, na verdade, eram algumas especulações, no caso do Babi, no caso do Nazário, próprio Benevenuto, mas proposta oficial o Botafogo não tinha. E o próprio Zé Wellison também foi um processo muito parecido. Então a gente utilizou os jogadores porque a gente entendia que esses jogadores já tinham uma mecânica e um entrosamento interessante e que ia abreviar um pouco a nossa construção e entrosamento também da equipe, por ter jogadores ali que já se conheciam um pouco mais, apesar de que a gente entender que existia uma questão de desgaste desses jogadores e acabou aparecendo propostas que foi interessante para os jogadores e para o clube, e a vida de cada um segue. Em relação ao Rickson, o Rickson é um jogador que tem contrato, vem evoluindo nos jogos, não é porque ele fez um gol hoje, não, ele fez um gol por mérito, mas ele fez um jogo muito bom hoje. No jogo do Fluminense também ele fez um jogo consistente, e a gente aqui trabalha na perspectiva de análise permanente de performance, em todas as semanas, em todos os jogos. Bom, tá aí o Chamusca então analisando o Botafogo e a saída, né? As saídas do Glorioso. Para a gente finalizar então a 11ª rodada e última da Taça Guanabara, nós vamos de Bangu 0, Nova Iguaçu 1. Álvaro Loureiro, vamos juntos analisar essa partida. E o único gol do jogo saiu do Canela. E o Nova Iguaçu vence o jogo por 1-0. Certamente o jogo mais pobre, tecnicamente falando, dessa última rodada, né, Lívia? O Bangu também, se não tivesse o Macaé ali, o Bangu seria um forte candidato também ao rebaixamento. Enfrentou o Nova Iguaçu pouco inspirado, e um exemplo disso é o gol da partida aí, que nasce de um erro bizonho do zagueiro ali. A bola acaba sobrando para o Canela, que faz o gol da vitória do Nova Iguaçu, que agora tem pela frente o Botafogo. Botafogo, que a gente acabou de dizer, não vive uma boa fase, então o Nova Iguaçu pode sonhar, sim, por que não, com uma vaguinha na decisão da Taça Rio. Vamos acompanhar, Lívia. Boa, você citou o Bangu, eu estou de olho na tabela, o Bangu foi penúltimo, né? 11º, o Bangu com apenas 6 pontos. Rolinho, olha, muito abaixo também, acima do Bangu, Boa Vista, né? Com 11 pontos. Então, tudo muito distante da realidade dos demais. O Boa Vista conseguiu empatar com o Macaé, né? Esse pontinho do Macaé em cima do Boa Vista, né? Se ganha do Boa Vista, eram 13 pontos se ganha do Macaé, eram 13 pontos pro Boa Vista. Aí colava no pessoal de cima. O Bangu trouxe alguns jogadores que não renderam, né? O Bangu começou o estadual com um trio de frente, Shepa, Giovani e Jean Carlos. Não funcionou. Agora, para o final, quando começou a dar mais jogo para a molecada da base, para o Daniel, para o Robert, para o Adenilson, o Nivaldo, que, enfim, já não é tão garoto, mas é mais garoto e conhece mais o futebol carioca, o Bangu começou a fazer mais gol. Mas aí já tinha trocado de técnico também, o Marcelo Marelli já tinha deixado de ser o técnico do Bangu, o time não engrenou. É um time que fez um bom estadual no passado, jogou a Série D e não se classificou para nada esse ano, né? Um passo atrás do Bangu. Boa, daqui a pouquinho, então, nós vamos conferir mais uma vez as datas e locais das semifinais e também da Taça Rio. Anote, tira foto, dá aquele print para você não perder nada aqui na tela do Campeonato Carioca. Mas antes, seleção da rodada. Eu faço sempre convite. Acabou a rodada, corre lá para o Twitter do Cariocão e deixa seu voto posição por posição. Aí na tela nós temos a seleção da rodada, com o goleiro o Douglas, o René foi muito bem, tem muito Flamengo aqui na tela, tem Canu, Mateuzinho. Álvaro Loureiro, você sentiu falta de alguém nessa rodada? Lá na frente, Vitinho e Cano.
Olha, Lívia, para dar uma cornetadinha na seleção da galera, apesar da boa partida que fez o René, eu tô com o Rolim. Eu daria uma moral para o PV, lateral do Botafogo. Acho que é uma das boas surpresas do time do Botafogo. É um garoto que está surgindo agora para o futebol e vem demonstrando muita qualidade. Então eu colocaria o PV no lugar do René. Bom, não sei se o Álvaro votou, então se você não votou, o PV perdeu por sua causa. Rolim, você mudaria mais alguém nessa seleção? Eu não sei quem eu tiraria, não. Talvez o Pedro Castro, para colocar o Jabá. Eu estou também com a questão do PV, 2 assistências, embora tenha sido contra o Macaé, então você tem que relativizar um monte de coisa. Mas eu gostaria de ver o Jabá. O Jabá entrou bem, mostrou que fez um recondicionamento físico bom, a explosão dele já começa a dar resultado. Achei que ele fez um bom jogo e foi bem importante para o Vasco contra o Resende. André Cavalcante, carimba a seleção da 11ª rodada da Taça Guanabara? Eu vou cornetar as cornetadas. Eu acho que o Léo Jabá até poderia entrar nessa vaga aí do Pedro Castro, se bem que o Pedro Castro fez um gol de fora da área. Mas, realmente, e vai no sentido do que eu vou dizer, o Botafogo, com as peças que foram bem, a gente não dá para ter um critério mais apurado, porque foi contra o Macaé. Então, não colocaria o Pedro Castro, colocaria o Léo Jabá, e não colocaria o PV na lateral esquerda, por mais que o PV tenha ido muito bem, sim, o Olivin destacou de maneira precisa, o PV fez uma ótima partida contra o Macaé, mas foi contra o Macaé. Então, eu manteria o René, que foi escolhido pela galera para ser o lateral esquerdo nessa rodada, até porque o René enfrentou o Aleph Manga, e a gente ouviu aqui o Rogério Ceni elogiando bastante que o René conseguiu dar conta da velocidade do Aleph Manga. Então, eu ficaria com o René, manteria o René, mas ali no lugar do Pedro Castro, eu colocaria o Léo Jabá. Bom demais. Aqui no Debate Carioca, assim, nós temos cornetas com bons argumentos e corneta da corneta. E se você quer cornetar também as cornetas, é só correr lá no Twitter do Campeonato Carioca, que o espaço está aberto, claro, sempre aquela corneta com a boa e velha educação. Tá valendo, tá liberado. É sempre muito bem-vindo essa resenha aqui no campeonato mais charmoso do Brasil. De olho na agenda. Mais uma vez, então, vamos passar a limpo as semifinais do Campeonato Carioca. Volta Redonda e Flamengo voltam a se enfrentar. O jogo de ida acontece no sábado, dia 1º/5, sábado, 9h05 da noite, no Raulino de Oliveira. O jogo da volta no outro sábado, dia 8, a partir das 9h05 da noite também, no Maracanã. Volta Redonda e Flamengo. A outra semifinal, jogo bom, Portuguesa e Fluminense. Jogo de ida, dia 2, no domingo, às 4 da tarde, no Luso Brasileiro. Jogo da volta, no outro domingo, dia 9, às 4 da tarde, no Maracanã. Mais uma vez, o Fluminense enfrentando bom e velho sol. Não aquele sol das 11 da manhã, mas vai jogar no sol. Madureira e Vasco da Gama. Estamos falando da Taça Rio. Jogo de ida, no dia 5, no sábado, em Conselheiro Galvão. Jogo de volta no outro sábado, dia 8, em São Januário, às 4 da tarde. Botafogo e Nova Iguaçu no dia 2, às 18 horas, no Newton Santos. E o jogo da volta no dia 9, também conhecido como domingo, às 18 horas, local a definir. André Cavalcante, qual jogo é mais difícil na Taça Rio? Madureira e Vasco, Botafogo e Nova Iguaçu? Botafogo e Nova Iguaçu. Momento muito delicado do Botafogo, em reconstrução, o Chamusca tentando encontrar as peças, pega o Nova Iguaçu. Temos que ver também como é que vai ser a motivação do Botafogo, porque se entrar que nem como entrou no primeiro tempo contra o Macaé, uma desatenção ali naquele ritmo do berimbau, no toque do berimbau, como o Rolim disse, sabe, naquele ritmo cadenciado, pode levar um susto do Nova Iguaçu no começo do jogo e vai ficar complicado. Acho que o Vasco favorito deve passar bem pelo Madureira, apesar do Madureira também ter uma boa equipe. Toque do berimbau, depois da feijoada no sol do Rio de Janeiro, fica lento o negócio, fica difícil, viu? Álvaro Loureiro, quem tem a maior pedreira, Vasco ou Botafogo? Eu acho que é o Botafogo, até pelo momento que vive o Botafogo, por tudo que a gente já disse aqui, por não ter encontrado o time ainda, por não render como o torcedor espera, e enfrenta o Nova Iguaçu, que vem bem na competição. Então, acho que a diferença hoje é menor entre Botafogo e Nova Iguaçu do que é no caso de Vasco e Madureira. Nas semifinais da Taça Rio, o Rolim, mais uma vez, Volta Redonda e Flamengo, e a boa Portuguesa tendo pela frente o Fluminense.
Então, eu acho que o Fluminense tem um joguinho mais complicado. A Portuguesa propõe jogo, a Portuguesa vai para cima. Volta Redonda já tem um jogo mais de esperar o time adversário no seu campo, porque ele precisa de espaço para correr o Aleph Manga. A gente tem que saber se o Volta Redonda vai respeitar o Flamengo, porque o Neto Colucci tirou o jogador de aceleração do outro lado. Geralmente joga o Caio Vitor ou o MV, ele botou o Hiroshi ali para fechar o meio. Né? Então tem que ver também como é que ele vai jogar nessas semifinais. Mas, independente de como vá o Volta Redonda, acho que o Fluminense tem um jogo mais complicado. Eu brinquei com o toque do berimbau, eu joguei capoeira e tem aquele tem devagarzinho. Podia ser uma bossa nova também, aquela história do barquinho vai, o barquinho vem, você não vai para lugar nenhum. Tem que ser futebol heavy metal, como diz o Jürgen Klopp. Boa, mas eu gosto do berimbau, o toque do berimbau é legal. Felipe Rolim, Álvaro Loureiro e André Cavalcante, beijo grande para vocês, sempre muito bom tabelar com vocês aqui no Debate Carioca, e a gente volta ao longo da programação de olho nas semifinais e também nos confrontos da Taça Rio. Cariocão 21, um novo estadual, o charme de sempre. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrebata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração.